Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões do conteúdo radiciação. Resolvi dividir essa aula em duas partes. Hoje vamos conhecer as propriedades e também operações com raiz. Na próxima aula, vamos resolver diversas questões de concurso desse assunto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer as propriedades e operações dentro da radiciação. Olha só, pessoal, primeiro preciso entender o que é a radiciação. Então, a radiciação é uma operação matemática, sendo a raiz apenas uma forma de representar a potenciação com expoente fracionário, inclusive até uma propriedade. Vamos aprender a transformar a raiz em um expoente fracionário. Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Inclusive, já estudamos aqui no nosso canal tudo o que você precisa para se dar bem em prova de concurso do assunto potenciação. Beleza, professor? Então, estou aqui diante de alguns exemplos. Tem um exemplo, raiz quadrada de 16. Observe que é 4. Se eu pegar esse número 4 e elevar ele ao quadrado, vai te dar aí exatamente 16, mostrando que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Observe que aqui é raiz quadrada de 16 deu 4. Se eu pegar esse mesmo 4 e elevar ele ao quadrado, vai te dar 16, ou seja, 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Se eu pegar esse 5 e elevar ele ao quadrado, vai te dar exatamente o valor que está dentro da minha raiz, que é 25. Olha agora, a raiz cúbica de 27. Se eu pegar a raiz cúbica de 27, ele vai te dar exatamente como valor 3. Ó. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo vai te dar como valor 27. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. A raiz quarta de 16, ó, qual é o valor da raiz quarta de 16? É 2 exatamente. Se eu pegar esse valor do 2 elevar à quarta potência, vai te dar 16. Lembrando que 2 elevado à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por isso que vai te dar 16. Observa exatamente o índice. Ó. O índice da minha raiz, ou seja, o que está dentro desse sinalzinho que representa a radiciação, é exatamente o que eu vou fazer para colocar no expoente. Quando não tem nada na minha raiz, a gente considera 2. Ó. Aqui é 2, porque a raiz aqui não veio com nenhuma representação. Aqui também é 2. Aqui é 3, ó, por isso que eu elevei a 3. E aqui é 4. E segue assim sucessivamente, certo? Observa que esse símbolozinho da raiz é chamado de radical. O que está dentro da raiz, observa que é o meu radicando, o número que vai vir dentro da raiz, por exemplo, 16, 25, 27, 16 é o radicando dessa operação da radiciação. E eu tenho também um índice. Ó. O índice é exatamente a representação para me dizer qual vai ser a raiz que eu vou efetuar. Então, observa que o índice é esse número que fica do lado de fora. Quando o índice da raiz é omitido, disse que o índice daquela raiz tem valor 2, como a gente viu aqui, no caso do 16, no caso de 25. Estamos diante de uma raiz o quê? Uma raiz quadrada. Então, a representação de uma raiz quadrada não faz necessário colocar o número 2, mas temos que ter conhecimento que, quando é omitido, o índice dessa minha raiz é exatamente 2. Vamos agora estudar as propriedades dentro da radiciação. Então, a primeira propriedade importante dentro da radiciação é justamente a multiplicação de radicais. Ó. Então, aqui a multiplicação de radicais e eu vou fazer essa multiplicação e eu tenho que observar o índice. Tem que ser multiplicação de radicais mesmo índice. O que é que tem que fazer? Você vai conservar o índice e você vai multiplicar os radicandos. Então, observa que eu tenho aqui uma raiz de n, aqui uma raiz de n, né, de A, uma raiz de n de B, e se você observar, eu conservo a raiz e faço apenas a multiplicação do radicando, a multiplicação que está dentro. Olha aqui nos exemplos, eu tenho aqui o exemplo, a raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quadrada de 20. Observe que a raiz de 5 não vai te dar um número inteiro, a raiz de 20 também não vai te dar um número inteiro, mas dá para fazer essa operação aplicando as propriedades? Dá. Então, a raiz quadrada de 25 multiplicado pela raiz quadrada de 20, eu vou conservar aqui o mesmo índice dessa minha raiz e vou multiplicar apenas o radicando. Ó. Vai ficar 5
multiplicado por 20. Então, eu faço a multiplicação e chego ao valor. Quanto é 5 vezes 20? 5 vezes 20 é 100. Então, eu chego na raiz quadrada de 100. Qual é o valor da raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 eu tenho como valor 10. Beleza, professor. Tem outro exemplo. Tá aqui, raiz cúbica de 9 multiplicado pela raiz cúbica de 3. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou observar os índices. Os índices da minha raiz é a mesma. Se o índice da raiz é a mesma, eu conservo o índice. Tá aqui, o índice é 3. E faço apenas a multiplicação do radicando. Ó. 3 vezes 9. Já vou colocar o resultado. 3 vezes 9 eu coloco como sendo 27. Perfeito, professor. Padrão. O que é que eu tenho que fazer agora? Aqui, mais adiante, a gente vai fazer operações dentro de raiz. Essa 27 eu posso simplesmente fatorar ele e escrever ele no formato de potência. Ou seja, esse 27 eu posso escrever ele como sendo 3 elevado à terceira, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 vai dar 27. Então, a raiz cúbica de 27, eu posso, junto das propriedades de raiz, simplesmente cortar o índice com o expoente. Inclusive, é uma propriedade. Daqui a pouco a gente chega nessa propriedade. O que resta para mim? Apenas o número 3. Ou seja, a multiplicação da raiz cúbica de 9 multiplicado pela raiz cúbica de 3 é apenas o número 3. Beleza, professor. Coloca aí mais dois exemplos. Vou colocar aqui mais dois exemplos para ficar bem completa essa parte referente à primeira propriedade. Por exemplo, se eu tenho ali a multiplicação raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quadrada de 10. Olha só, todo mundo é raiz quadrada. Se todo mundo é raiz quadrada, eu conservo o índice. Perfeito, conservei aqui o índice. Basta eu multiplicar os seus radicandos. Ó. Vou multiplicar o valor do 2 com 5, depois eu multiplico o 5 com 10. Tudo multiplicando, porque eu estou fazendo a multiplicação de raiz aqui com o mesmo índice. Então, 2 vezes 5 vai te dar o valor de 10, e 10 vezes 10 vai te dar o valor do 100. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 100? É exata? Exatamente, eu sei. Isso equivale a 10, porque 10 ao quadrado dá 100. Já na letra D, trazendo aqui mais um exemplo, está lá na letra D. Observe que eu tenho lá a raiz quadrada de 11 multiplicado pela raiz quadrada de 5. Professor, eu não sei quanto é a raiz quadrada de 11, não sei quanto é a raiz quadrada de 5, mas eu sei que o índice é idêntico, ó, é o mesmo, é raiz quadrada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Apenas multiplicar 11 vezes 5. Quanto é 11 vezes 5? 11 vezes 5, 55. Não tem raiz quadrada exata, então você para por aqui. Então, aplicando as propriedades, basta observar o índice da sua raiz. Observou o índice, se for o mesmo, você faz apenas a multiplicação do seu radicando. Beleza, professor? Na propriedade número 2, coloca aí a segunda propriedade. O que é que vai acontecer? Agora a gente vai trabalhar com o quê? Com a minha divisão de radicais. Ó, e deve ser com o mesmo índice. Eu vou conservar o índice e vou dividir os radicandos. Então, na propriedade número 2, agora, eu vou fazer a operação de divisão. Então, vou dividir o valor aqui da raiz de n aqui com a, né? E a raiz de n, a raiz de b, né? A n. Então, eu tenho essa propriedade. E se você observar, o índice é o mesmo. Todas elas aqui tá com essa raiz de n. E eu tenho aqui o valor do a e a raiz de n, ó, o valor do b. Eu conservo essa raiz, deixo todo mundo aqui com o índice n e faço apenas a divisão. A dividido por B. Então, essa é a propriedade número 2. Quando eu tiver ali divisão de radicais com o mesmo índice, eu vou conservar o índice e vou fazer a divisão. Olha lá, está aqui no exemplo. Eu tenho a raiz de 1 dividido pela raiz de 4. Professor, isso aqui é tranquilo. Raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Vai dar 1 meio, certo? Então, é essa a estrutura. Quando der para você fazer a raiz, que é um número conhecido, é uma divisão que te dá uma operação que te dá um número inteiro, você já faz a operação. Mas caso contrário, vamos imaginar que você não sabe a raiz de 1 e você não sabe a raiz de 4, mas você sabe que o índice é o mesmo. Se o índice é o mesmo, eu conservo o índice e faço a divisão do meu radicando. Então, agora dá para extrair essa raiz desses dois. A raiz de 1 eu posso considerar como sendo 1 e a raiz de 4 eu considero como sendo o número 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai estar
A gente vai estar diante de operações dentro de prova de concurso, em questões de prova de concurso, que vai te dar uma operação nesse formato. Ó. Você não conhece a raiz de 12, você não conhece a raiz de 3. E a pergunta é, olha, você vai precisar fazer essa operação. Você não sabe quanto é a raiz de 12, nem sabe quanto é a raiz de 3, porque não é inteiro. O que é que eu tenho que fazer? Observa os índices. O índice aqui é 2, é o quadrado. Então, a raiz vai ser quadrada e você faz a divisão do radicando. Então, eu vou dividir o 12 pelo número 3. Agora ficou fácil. Então, vai ficar raiz quadrada de... Quanto é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 ó, é 4. Raiz quadrada de 4 é exata, vai te dar um número inteiro. Raiz quadrada de 4 é o número 2. Então, a raiz quadrada de 12 dividido pela raiz quadrada de 3 ó, vai te dar aí como valor o número 2. Perfeito, professor. Colocar aí também mais dois exemplos. Vou colocar aqui mais dois exemplos. Vou colocar o C e vou colocar também o D, para a gente fortalecer aí esse entendimento com esses exemplos. Se eu colocar aqui para vocês, calcule a raiz quadrada de 72 dividido pela raiz quadrada de 2. E na letra D, se eu colocar para vocês, vamos colocar uma raiz cúbica. Colocando aqui, olha, a raiz cúbica de 15 dividido pela raiz cúbica de 5. Colocando aqui assim, nesse formato. Professor, eu sei que a raiz quadrada de 72 não é exata. A raiz quadrada de 2 também não é exata. A raiz cúbica aqui de 15 ó, não é exata. A raiz cúbica de 5 não é exata. O que é que eu tenho que fazer? Identificou que é uma divisão de raiz e observando o índice é o mesmo, dá para você colocar todo mundo em o mesmo índice. Então, todo mundo aqui vai ser a raiz quadrada e eu pego o 72 ó, e divido por 2. Então, vou pegar o 72 e dividir por 2. Se der para dividir, você faz a divisão. Quanto é 72 dividido por 2? 36. Olha lá, deu uma raiz quadrada que tem valor exato. Dá um valor de um número inteiro. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Ou seja, quando eu tenho lá a raiz quadrada de 72 dividido pela raiz quadrada de 2, eu tenho como valor 6. E aqui, professor, como é que vai ficar? Olha lá, é o mesmo índice. Se é o mesmo índice, eu sei que a raiz agora é cúbica. Certo, professor? E agora? Eu tenho 15 dividido por 5. Ó. Tenho lá 15 dividido por 5. Dá para fazer essa divisão? Dá. Então, você conserva aqui a raiz com o mesmo índice e você faz a divisão. 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3. Raiz cúbica de 3. Como não é exato, você para por aqui, porque nas alternativas ia te dar como resposta correta apenas essa operação. Beleza, professor? Coloca mais uma propriedade. Propriedade de número 3. Olha o que vai dizer a propriedade número 3. É a propriedade que vai trabalhar com radical de um radical. O que é que tem que fazer? Conserva-se o radicando e eu vou multiplicar os índices. Observa aqui no meu exemplo. Eu tenho aqui a raiz de n multiplicado pela raiz de m, aqui o radicando a. Observe que eu conservo o valor do meu radicando, tá aqui, e eu tenho que multiplicar os meus índices. Então, o resultado vai ser a multiplicação dos índices. Exemplo, tá aqui. Vou conservar o índice é 5, não mexe nessa propriedade. Quando pedir lá, olha, calcule a raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Então, observa que o radicando é o mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Lembra que quando não vier o valor aqui, ó, é 2. Então, pode ser omitido. Então, vai ficar 2 multiplicado por 2. Ó. 2 multiplicado por 2. Qual vai ser o resultado? Da raiz quadrada de 5. Vai ser igual a raiz quarta de 5. Porque 2 vezes 2 vai te dar 4. Então, como resposta correta, você deveria marcar a raiz quarta de 5. Tenho aqui essa raiz, né? Raiz cúbica da raiz quarta, da raiz quadrado de x. Observa que o radicando é x. Vou colocar aqui, o radicando é x. O que é que eu tenho que fazer com os índices? Multiplicar. Então, vai ficar 3 multiplicado por 4 multiplicado por 2. Tenho que fazer essa multiplicação para achar o novo índice dessa minha raiz. A raiz vai ser esse x é qualquer número, e eu coloco aqui a multiplicação. 3 vezes 4 vai te dar 12, e 12 vezes 2 eu tenho 24, ou seja, vai ficar a raiz de 24 aqui e o radicando é x. Beleza, professor? Coloca mais dois exemplos. Colocando aqui mais dois exemplos,
para a gente fortalecer aí a propriedade número 3. Imagina o seguinte, você está lá na sua prova e você pega lá a raiz quinta, colocando aqui, né? A raiz quinta da raiz quadrada, colocando o número 2. Perfeito. Quanto é que vai dar, professor? Observe que o radicando não muda. Se aqui é 2, então você vai encontrar com o número 2. O que é que eu tenho que fazer com os índices? Muito cuidado. Toda vez que não tiver, ó, você coloca o número 2. Vai ficar 5 multiplicado por 2. Então, quanto é 5 multiplicado por 2? Isso vai te dar o valor 10. Ou seja, é raiz décima, colocando aqui, ó, raiz décima de 2. Perfeito, professor. Entendi. Coloca aí mais um exemplo. Se você está lá, coloca lá com 3 raízes. Você está lá, a raiz de 10 está aqui. E a raiz de 5, coloquei aqui. E depois eu tenho outra raiz, uma raiz quadrada, está aqui. E dentro tem o radicando 3. Perfeito. O que é que eu vou fazer? O radicando não muda, o radicando é o mesmo. Então, vou colocar aqui o radicando é o mesmo, certo? Colocando aqui, o radicando é o mesmo. E 3, né? Colocando aqui, 3. E agora eu tenho que multiplicar. Eu vou multiplicar o 10 vezes 5, ó, vezes o 2 aqui, porque é raiz quadrada. Já vou fazer direto. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, eu tenho aqui um total de 100. Ou seja, o índice que eu vou encontrar aqui, ó, da minha raiz é 100. Toda vez que você está diante radical de um radical, eu aplico aqui a terceira propriedade. Basta fazer a multiplicação dos índices, conservando o meu radicando. Perfeito, professor. Coloca mais uma propriedade. Coloca aí a propriedade agora de número 4. O que é que eu preciso fazer? Então, a propriedade número 4 diz o seguinte. O índice do radical é igual ao expoente do radicando. Ó. Toda vez que isso acontecer, que o índice do radical for igual ao expoente do radicando, isso vai te dar o próprio radicando. Ou seja, é aquela ideia de cortar o índice da minha raiz pelo expoente. Ó. Se eu tenho aqui que a raiz é de índice n e o expoente é também de índice n, qualquer valor que seja igual, o que resta para mim é apenas o radicando. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Então, aqui, quando não tiver nada, é 2. Então, eu posso cortar, simplificar o índice da minha raiz com o expoente. O que é que resta para mim? O que resta para mim é simplesmente o radicando. Nesse caso, vai ser o número x. Aqui, eu tenho o valor da raiz quarta, o índice é 4, e elevado ao expoente 4. Meu radicando aqui está elevado ao expoente 4. Eu posso simplificar, professor? Pode, sim, deve simplificar. O que resta para você é exatamente 1/3 fazendo essa simplificação. Colocar aí mais 2 exemplos também para ficar aí fortalecido essa quarta propriedade. Então, imagina o seguinte, você está lá na sua prova e vai vir lá, olha, qual é a raiz cúbica de 2 elevado à terceira? Então, está aqui, a raiz cúbica. Lembrando, se fosse raiz quadrado de 2 elevado à terceira, não faria aqui para cortar ou para simplificar. Como é 3 e 3, aí eu consigo simplificar. Então, muita atenção, você só vai cortar quando for igual. O índice deve ser igual ao expoente. Nesse caso aqui vai te dar como resultado o número 2. Coloca uma assim, raiz décima, coloca lá, 3 elevado a 10. Professor, o índice é igual ao expoente. Dá para fazer a simplificação? Dá para fazer a simplificação. O que resta para mim é apenas o número 3. Então, para a propriedade número 4, basta observar se o índice da minha raiz é idêntico aqui ao expoente do radicando. O que resulta é exatamente o meu radicando. Perfeito, professor. Tem mais propriedade? Tem mais uma propriedade. Propriedade número 5. Olha o que vai dizer a propriedade número 5. Todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Foi o que eu comentei logo no início. Inclusive, isso ajuda bastante na hora da gente resolver algumas questões de prova de concurso. Principalmente porque a gente já estudou a potenciação, certo? Olha aqui, o que é que diz o exemplo. Eu tenho lá uma raiz de índice n e eu tenho aqui o expoente m. Observe que o índice da minha raiz passa a ser
transformado aqui em uma fração, né? O radicando é o mesmo. O índice passa a ser o denominador dessa minha fração e o m passa a ser o numerador. Tem uma regrazinha bem interessante que a gente aplica para a gente não esquecer na hora da gente fazer aqui a transformação da raiz em um expoente fracionário. Observa, tá aqui a dica. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Professor, onde é que está o sol? Vou desenhar aqui um sol para a gente ilustrar aqui nosso exemplo. Imagina aqui que eu tenho um solzinho e está aqui pegando tanto a raiz como o expoente. Está aqui meu sol. Beleza. Observe que quem é que está no sol aqui? Quem está no sol na raiz é o índice. Então, o índice está no sol. Então, eu vou transformar em uma potência fracionária. Então, se ele estava no sol, agora ele vai ficar na sombra, vai ficar na parte de baixo. Essa barrazinha da fração vai indicar que agora ele vai ficar na sombra. E o m que era o expoente, ele estava na sombra, porque está sendo protegido aqui da raiz. Se está sendo protegido, observa que agora eu vou inverter. Ele vai agora para o sol. Então, a transformação de raiz, quando eu estou transformando ele em expoente fracionário, eu mantenho essa estrutura. O que está no sol fica na sombra e o que está na sombra fica no sol. É só você inverter aqui, colocando no expoente fracionário. Beleza, professor? Coloca aí o exemplo. Tá aqui. Qual é o valor da raiz quadrada de x à quinta? Parece um pouco besta, né? Do modo direto de falar, mas na hora de operações, na hora quando a gente for fazer questão de prova, isso vai te ajudar. Então, o radicando é o mesmo, ó, não muda no radicando, que vai mudar exatamente o formato aqui relacionado à sua estrutura. O 2, observa que é índice, então ele vem para a parte de baixo, e o 5 ó, é expoente. Ele está aqui, ele fica na parte de cima da minha fração. Então, a estrutura raiz quadrada de x elevado à quinta é a mesma coisa de eu falar que é x elevado a uma expoente fracionária. Observe que o 5 ficou no numerador, na parte de cima, e o 2 ficou no denominador, na parte de baixo. Beleza, professor, coloca mais um. Tá aqui, ó. O 2 não muda, porque é o radicando. O que vai mudar é exatamente quando eu estou trabalhando aqui com o índice e com o expoente. Então, observa que eu vou transformar em uma fração, um expoente fracionário. Então, o 4 estava fora, então agora ele vai ficar na parte de baixo. O que estava no sol, agora está na sombra. E o que está na sombra, agora ficou no sol. Se der para você simplificar essa fração, melhor ainda. Por quê? Porque vai facilitar na hora de você chegar ao cálculo dessa operação com raiz. Então, eu tenho lá 8 dividido por 4. Ó. 8 dividido por 4 vai te dar um 2. Ou seja, é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, eu sei quanto é. 2 vezes 2. 2 vezes 2 você encontra 4. Ou seja, a raiz quarta de 2 elevado a 8 vai te dar como resultado 4. Beleza, professor. Compreendi. Bota também mais dois exemplos. Eu vou colocar aqui o exemplo C. E vamos concluir aqui com o exemplo D. Vou lá. Calcula para mim. Tenta aí e comenta aí nos comentários. Deixa aí embaixo aqui o seu comentário para saber se você compreendeu. Imagina lá. Olha, calcule a raiz sexta de 3 elevado a 12. Qual é o resultado? Professor, entendi perfeitamente que eu tenho que verificar o meu índice. Então, o índice vai ser o quê? O índice é 3, não mexo. Você vai transformar em uma fração. O expoente aqui é fracionário. Quem está fora é o 6. Ó. Se o 6 está no sol, agora o 6 fica na sombra. Perfeito. O 12 está na sombra porque está dentro da raiz. Agora mete ele fora, ele vai levar o solzão aí. Dá para dividir, professor? Dá. Se toda vez que você identificar que dá para dividir, você já faz a divisão. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai te dar 2. Ou seja, é 3 elevado ao quadrado, professor? É exatamente. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai te dar como valor 9. Parabéns, você aí está no caminho certo. Olha lá, mais um exemplo. Coloca aí, professor, para ver se eu sei. Esse aqui é bem tranquilo. Coloca lá com a raiz quadrada. Olha, raiz quadrada de 3. Represente essa raiz em expoente fracionário. Então, tá lá com o número 3. Você está diante lá e precisa fazer alguma operação com essa raiz. Então, observa que eu tenho que colocar o número 3, porque é o radicando. E agora, como é que vai ficar o meu expoente fracionário?
Porque aqui no índice não estou vendo nada e o expoente aqui também não estou vendo nada. Lembra, toda vez quando eu tenho um número inteiro que não está visível aqui o expoente, sempre será 1. Toda vez que você não visualizar o expoente, sempre será 1. E aqui na raiz a gente já sabe, toda vez que você não vê o expoente, o índice, né, dessa minha raiz, toda vez que você não vê o índice da raiz, você vai colocar que equivale ao número 2. Perfeito. E agora é só inverter. O que está no Sol fica na sombra, fica na parte de baixo, e o que está na sombra fica no Sol. Ou seja, como resposta correta, você vai encontrar ali 3 elevado a 1/2. Beleza, professor. Tranquilo, compreendi aí as 5 propriedades dentro da radiciação. Vamos estudar agora as operações. Cai bastante em prova de concurso as operações envolvendo a parte de raiz. Vamos lá. Adição e subtração. Então, a primeira operação que eu devo me atentar é justamente quando eu vou somar e vou subtrair raiz. Então, dado uma adição ou subtração envolvendo raiz ou radicais, só é possível realizar a operação se os radicais forem semelhantes, ou seja, tiverem o mesmo índice e também o mesmo radicando. Às vezes se faz necessário a fatoração do radicando para que eles permaneçam iguais. Beleza, professor? Então eu quero que você destaque aí no seu material, principalmente essa informação. Eu só consigo realizar a operação se os radicais forem semelhantes. Semelhantes são iguais. Ou seja, eu tenho que observar o índice dessa minha raiz e também o radicando. Se for exatamente igual, eu consigo somar e também subtrair. Vamos lá. Aqui no exemplo da letra A. Eu tenho lá 2 raiz de 5 mais raiz de 5. Então, observa que eu tenho lá raiz de 5 e raiz de 5. É o mesmo índice, está aqui 2, está aqui 2, raiz quadrada. Radicando é o mesmo, tem um 5 e tem um 5. Então, toda vez que isso acontecer, eu posso somar ou subtrair. Daqui a pouco a gente faz com divisão e também com multiplicação. E também com raiz e também com potência, certo? Então, vamos logo somar. Aqui está somando. Eu tenho 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5. Se eu tenho 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5, isso aqui é 3 raiz de 5. É só você contar. Eu tenho ali 2 mais 1. 2 mais 1 vai te dar como resultado 3. Beleza, professor. Vai lá na letra B. Eu tenho aqui, 6 raiz cúbica de 5 menos 2 raiz cúbica de 5. Sua missão, toda vez que for somar ou subtrair, deve observar o índice e também o radicando. O radicando é o mesmo, é 5. E o índice também é o mesmo, porque é 3. Beleza. É só fazer a operação? Se for somando, você soma. Se for subtraindo, você vai diminuir. Então, é 6 menos 2. 6 menos 2, eu vou ter um total de 4. 4 o quê? Raiz cúbica de 5. Está aqui. Só faço conservar aqui a minha raiz. Beleza. Eu tenho lá, olha o que eu tenho aqui. Raiz de 45 mais raiz de 20. Cuidado para você não cair no erro e dizer, olha, professor, isso aí é raiz de 65. Muito cuidado. Isso não existe dentro da matemática. Você somar aqui com os valores apenas com radicando. É raiz quadrada. Aqui o expoente é 2, o raiz expoente é 2. Eu não posso fazer isso. Não é para fazer isso. Isso é um erro dentro da matemática. Então, raiz de 45 mais a raiz quadrada de 20, observa que o radicando é diferente. Os radicandos aqui são diferentes. Então, eu preciso fatorar. É justamente isso aqui. Se os radicandos não vierem iguais, eu preciso fazer uma fatoração. O que é fatorar, professor? É decompor exatamente em números primos. Então, eu vou pegar o 45 e vou fatorar. Vou pegar o 20 e vou fatorar. Vai me dar exatamente o mesmo radicando. Então, observa que eu tenho lá 45 e eu faço a fatoração. 45 dá para dividir por quanto? 45 você dá para dividir por 5. 45 dividido por 5, você vai encontrar como resultado 9. 9 não dá mais por 5, só dá por 3. Então, é 9, dá para fatorar por 3, que dá 3. E o 3, dá para fatorar apenas por 3, que vai te dar aqui o número 1. Cheguei aqui o valor. Então, esse 45, eu posso escrever ele nesse formato. Vou colocar a raiz, onde era 45, agora eu pego no formato de potência. É o número 5
multiplicado por 3 duas vezes. 3 duas vezes é 3 ao quadrado. Então, eu posso colocar aqui o número 5 multiplicado, só corrigindo aqui um pouquinho essa parte da raiz, corrigindo aqui, apagando. Então, vai ser o número 5 multiplicado por 3 ao quadrado. Então, vou colocar aqui esse formato. Beleza. Mais o valor da raiz de 20. Fatorando 20, dá por 5? Dá. Se eu quiser, eu faço por 5. Mas eu vou fazer logo por 2. Dá por 2, que vai dar 10. Dá por 2 novamente, que vai dar 5. E agora dá por 5, que vai te dar o número 1. Ou seja, o número 20 eu vou escrever agora em formato de potência. Número 20 eu posso escrever 2 ao quadrado, porque eu tenho 2. Tá aqui, então é 2 elevado ao quadrado multiplicado pelo número 5. Agora eu entro dentro das propriedades. Observa que eu tenho uma raiz quadrada com o valor do expoente 2. Posso eliminar? Posso. O que vai sair fora da raiz é esse 3. O 5 permanece, porque o 5 só tem o expoente 1. Então, ele fica dentro da raiz. Então, vai ficar 3 raiz de 5. Coloquei aqui 3 raiz de 5, porque o 3 saiu fora. Da mesma forma, aqui, o 2, ele tem expoente 2 e tem o índice da minha raiz 2. Então, o 2 ele vem para fora. Então, esse 2 ele vem para fora, o que resta para mim é apenas a raiz de 5. Beleza. Olha para mim o que sobrou. Sobrou 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Ficou fácil agora fazer essa soma. 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Observe que eu tenho 5 raiz de 5. É só você somar o 3 com 2. 3 com 2, vou colocar aqui embaixo apertado, é 5 raiz de 5. Então, para essa soma, colocando aqui, pintando de amarelinho, a soma entre raiz de 45 mais a raiz de 20 vai te dar como resultado 5 raiz de 5. Beleza, professor? Olha só, uma dica rápida, o que a gente vai fazer para a gente ganhar tempo na hora de fazer operações com adição e subtração, envolvendo raiz. Toda vez que eu vou separar, eu observo o índice. Se o índice é 2, eu posso já verificar que eu vou tirar um número 3. Tá aqui, tem um 2, 3, né? Ou 3 elevado ao quadrado, que eu ia colocar dentro da raiz. Então, eu já posso tirar esse 3 e colocar do lado de fora. Foi o que aconteceu aqui. Toda vez que tiver um parzinho, eu vou ver se a raiz é ao quadrado, então já tiro. Então, se eu tenho 2, 3, tirei aqui um dos 3, simplifiquei com a minha raiz, ficou fora o número 3. E aqui, o 20, observe que o 20 tem o quê? 2, ou 2 ao quadrado. Então, eu posso tirar. O que resta é justamente aquilo que não faz parzinho. Restou 5, por isso ficou raiz de 5. Restou 5, por isso que ficou raiz de 5. Beleza. Vamos fazer aqui, raiz de 75 menos 2 raiz de 12 mais a raiz de 27. Observe que todos os radicandos aqui são diferentes. Eu tenho 75, eu tenho 12 e eu tenho 27. Conclusão, vou ter que fatorar. Então, vou trazer para cá. Vou fatorar o 75, colocando aqui apertado, o 75. Eu vou fatorar também o número 12, está aqui, colocando aqui a fatoração do número 12. Colocando também a fatoração do número 27. Vou ver o que sobra para fazer exatamente essa minha fatoração. Então, fazendo aqui a fatoração de 75. 75, eu posso fazer por 5 porque terminou em 5. Então, vou fazer logo por 5. Então, 75 dividido por 5 dá 15. 15 dá por 5 novamente? Dá. Então, 15 dividido aqui por 5 vai te dar 3. E agora só dá 3. Padrão. Conclusão. Olha só. Já colocando como resultado. O 5 apareceu 2 vezes. Então, esse 5 sai de fora da raiz. O que restou para mim foi o 3. Então, a raiz de 75 eu posso escrever como sendo 5 raiz de 3. O 5 saiu porque eu tenho 2 5. 5 ao quadrado. Eu vou cortar o expoente com o índice. O que resta para mim é exatamente o valor aqui da raiz de 3 porque não saiu. Perfeito, professor. Entendi. Faz lá com 12. Olha com 12. O 12 dá por 2, então vou fazer a divisão aqui por 2. 12 por 2 vai te dar 6, dá por 2 novamente. Então 6 por 2 vai te dar 3 e agora só dá por 3. Beleza, que vai te dar 1. Olha lá por 2. O 2 tem um parzinho dele? Tem. Então eu posso tirar esse 2 de dentro da raiz. Quem está aqui do lado esquerdo é quem está dentro da raiz. O que resta para mim é apenas o número 3. Conclusão. Esse 12 eu posso escrever como sendo 2 porque saiu da raiz, multiplicado pela raiz de 3. Está aqui. E agora eu vou fazer com 27. Faz lá com 27, professor.
Então, com 27 dá 3. 27 por 3 vai te dar 9. 9 por 3 vai te dar 3. E agora só dá o 3, vai te dar 1. Olha lá, te deu 3, 3. Ó. Te deu 3, 3. Eu vou tirar um 3 de dentro da raiz, porque eu tenho aqui, ele é ao quadrado. Tiro ele, o que resta para mim ó, é um 3 dentro da minha raiz. Conclusão, qual vai ser o valor da raiz quadrada de 27? É a mesma coisa de 3 raiz de 3, professor? Perfeitamente. 3 raiz de 3, porque esse 3 estava dentro da raiz e eu cortei ele com o meu índice. Era um expoente ao quadrado, cortando minha raiz, ele ficou fora. Agora fazendo a operação. Lembrando ó, que aqui é menos e eu tenho esse 2. Esse 2 que eu encontrei aqui, raiz de 3, é da raiz de 12. Então eu preciso fazer esse 2 ó, multiplicado por esse 2. Ficou lá 75, que é 5 raiz de 3, menos 2, que está aqui, raiz de 12. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Ó. Esse 2 raiz de 3 é o que corresponde aí a raiz de 12. Mais o valor agora da raiz de 27. E a raiz de 27 a gente encontrou que equivale a 3 raiz de 3. Agora, colocando aqui essa multiplicação, a gente tem lá 5 raiz de 3. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. Ó. Então, é menos 4 raiz de 3. E eu tenho aqui mais 3 raiz de 3. É uma operação de soma e subtração ó, de raiz com o mesmo índice e também com o mesmo radicando. Todo mundo é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Agora basta realizar aqui a operação. 5 menos 4, você vai encontrar 1 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, vai te dar quanto? 1 mais 3 raiz de 3, concorda comigo, vai dar 4 raiz de 3? Perfeitamente. Então, como resposta correta, você deveria marcar na sua alternativa aquela que tivesse lá 4 raiz de 3. Se viesse pedindo aí para você fazer essa operação com raiz. Raiz de 75 menos 2 raiz de 12 mais raiz de 27, 4 raiz de 3. Perfeito, professor. Coloca outras operações. Então, somar e subtrair, eu já sei aí como fazer. Faz agora com multiplicação e divisão. Então, você pode se deparar com uma questão envolvendo aí a multiplicação e divisão. Tem dois casos. Ó. Tem o primeiro caso e tem o segundo caso. O primeiro caso é quando os radicais têm o mesmo índice. Ó. Quando tem o mesmo índice, basta você efetuar a operação com os radicandos. Isso aqui é a propriedade número 1, certo? Então, a gente já estudou as propriedades, a gente viu, olha, toda vez que tiver lá uma multiplicação de raiz com o mesmo índice, a gente multiplica o radicando e conserva o índice dessa minha raiz. E no segundo caso, professor, vamos imaginar se os índices forem diferentes. Você pode se deparar quando for fazer a operação com raiz e, nesse caso, os índices, né? As raízes ali têm índice diferente. Aí eu preciso transformar. Vou fazer uma transformação de índice para realizar essa operação. Vou ter que fazer aí uma manipulação nos índices para que o índice se torne iguais e a partir daí eu realizar essa operação. Beleza, então vamos fazer aqui na letra A. Tá lá. Quanto é 4 raiz de 2 multiplicado por 5 raiz de 3. Observa que aqui o radicando ele pode ser diferente. Pode ser igual ou pode ser diferente, pouco importa. Eu quero que vocês observem o índice. O índice aqui é 2 e o índice é 2. Toda vez que o índice for idêntico na operação de multiplicação ou de subtração, você vai fazer apenas a parte inteira. O valor da raiz aqui é a mesma, é o mesmo índice. Então, o índice aqui é raiz quadrada. Tá aqui, não mexo nada na minha raiz, continua sendo raiz quadrada. E eu faço a parte inteira, é 4 vezes 5, isso aqui vai ser 20, que é a parte de fora da minha raiz. E eu faço a aplicação da P1, propriedade número 1, que nos garante, quando eu tiver lá raiz com mesmo índice, eu faço apenas a multiplicação do radicando. 2 vezes 3. 2 vezes 3, eu encontro o valor 6. Ou seja, eu tenho lá 4 raiz de 2 multiplicado por 5 raiz de 3. Isso é igual a 20 raiz de 6. Beleza, professor? Entendi. Coloca agora com divisão. Olha lá com divisão. Tenho lá 15 raiz cúbica de 6. E eu tenho aqui 3 raiz cúbica de 2. Qual vai ser esse valor? Então, observe que o índice é o mesmo. O que importa para a gente é o mesmo
índice. Se o índice aqui é o mesmo, o resultado que você vai precisar procurar nas alternativas deve conter aí o mesmo índice. O índice é 3. E agora faça a divisão. Ó. Se for multiplicação, você multiplica inteiro os números ó, que estão fora da raiz, né? O inteiro pelo inteiro, ou qualquer outro número que vier. Aqui eu faço a divisão normal. 15 dividido por 3. Ó. Tá? Aqui os dois pontinhos que é a divisão. 15 dividido por 3 eu encontro 5. Da mesma forma dentro da minha raiz. Inclusive aqui é a propriedade de número 2, certo? Aqui foi referente à propriedade número 1, que é multiplicação de raiz de mesmo índice, P1, propriedade número 1. E aqui vai ser a propriedade número 2, porque é a divisão de raiz com o mesmo índice. Beleza, então eu faço lá, quanto é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 eu encontro aqui o valor 3. Ou seja, 15 raiz cúbica de 6 dividido por 3 raiz cúbica de 2 vai te dar como resultado o valor de 5 raiz cúbica de 3. Perfeito, professor. E agora, muita atenção. Aqui eu tenho uma multiplicação de raiz, só que os índices são diferentes. Observe que eu tenho aqui o valor 3 na primeira e eu tenho aqui o valor 2. Ó. Quando não vem nada, já sei que é 2. Eu não posso fazer a multiplicação. Lá nas alternativas, você encontra lá, olha, raiz sexta de 10. Se você observar, eu não posso garantir isso, certo? Não posso fazer que a raiz sexta de 10. Não posso fazer isso, certo? O resultado vai ser diferente. Toda vez que isso acontecer, você tira o MMC ou simplesmente você faz uma multiplicação de índice. Ó. Você vai multiplicar os índices, então a raiz que você vai encontrar lá é uma raiz sexta, tá aqui. A raiz nas alternativas você vai encontrar uma raiz sexta. Só que o valor que eu vou fazer dentro do radicando não é simplesmente colocar o 2 vezes 5. Eu preciso equiparar, tornar equivalente essa minha raiz. Então, observa, se aqui é 2, na primeira eu vou deixar o número 2. Mas eu preciso manipular o meu expoente. Observa que eu tenho 6, eu tenho que dividir, depois que eu multiplicar ou tirar o MMC, fazer uma divisão pelo meu índice e colocar no expoente. Faço lá, olha, 6 dividido por 3 vai te dar 2. Então, é 2 elevado ao quadrado. Multiplicado por, observe que é 6, ó, esse 6 eu fiz ele dividindo o número 3 e depois eu faço 6 dividindo o número 2, certo? Aqui é divisão, depois que eu multiplicar ou eu achar o MMC entre os índices, né? O índice em comum nessa minha raiz é 6, por isso que eu dividi o 6 por 3 deu 2 e agora eu faço com 5, ó. Dentro do radicando que tem um 5, eu faço 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, observe que não vai dar 10. Observe que eu vou ter exatamente a raiz sexta, você encontrou, porque é o produto dos índices. E aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4. E 5 ao, quadrado, 5 ao cubo você vai encontrar 125. 5 vezes 5, 25, vezes 5 novamente, 125. Certamente a sua resposta poderia vir nesse formato. Ó. Eu tenho aqui raiz sexta, 4 vezes 25, eu tenho um valor de 500. Tá aqui 250 mais 250. Eu tenho um valor de 500. Beleza, professor. Isso é resposta? É resposta da multiplicação da raiz cúbica de 2 multiplicada aqui pela raiz quadrada de 5. Certamente ia estar lá raiz sexta de 10. Muito cuidado na hora que você for fazer a operação de multiplicação ou de divisão. Observe os índices. Se os índices forem iguais, basta multiplicar a parte inteira da minha raiz com o radicando da minha raiz, colocar o resultado. Se não vier, se vier diferente, aí eu tiro o MMC ou eu multiplico os índices. Ó. Depois eu preciso manipular o expoente daquele radicando. Aqui era 1 e aqui era 1. Por isso que ficou 6 dividido por 3 deu o número 2. E eu tenho aqui 6 dividido por 2, ó, tem o número 3. Manipulei, alterei aqui o expoente para tornar essas raízes aqui de forma equivalente. Beleza, professor. Coloca mais um exemplo. Serve também na divisão? Serve também na divisão. Olha lá. Tenho raiz quinta de 7 dividido pela raiz quadrada de 3. Lembra que quando não vier, 2. Os índices são diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar para tornar aqui um índice comum dentro dessa minha raiz. Então, é 2 vezes 5. Ó. 5 vezes 2 eu te dou 10. Te dou como resultado aqui o valor de 10. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que dividir o valor do índice pela minha raiz inicial e também o índice pela minha raiz segunda, certo?
Então, o radicando é o mesmo, vai ficar 7. E eu vou dividir, ó. É um 7 dividido pelo número 3. Beleza. E agora eu vou fazer essa divisão. Eu tenho aqui expoente 1. Então, 10 dividido por 5 vai te dar aqui o número 2. E eu tenho lá o 10 dividido por 2 vai te dar o número 5. Poderia vir nesse formato? Poderia. Ou simplesmente poderia vir no formato desenvolvido, né? Poderia vir nesse formato. A raiz de 10, colocando aqui. Observe que aqui é uma divisão. Divisão pode vir no formato de fração. 7 ao quadrado, eu tenho aqui 49. E eu tenho que fazer a operação 3 elevado à quinta. Lembra? 3 elevado à quinta não é 3 vezes 5 não, para colocar 15. É 3 vezes 3 que vai dar 9, vai dar 27, dá 143 e vai dar 243. 3 elevado à quinta, inclusive eu deixei uma tabelazinha na aula referente à operação com potência. 3 elevado à quinta é a mesma coisa de eu multiplicar o 3, 5 vezes, certo? Tem que multiplicar aqui o 3 5 vezes. Isso vai te dar como resultado 243. Colocando aqui 243. Perfeito. 243 seria a resposta para essa questão. Então, multiplicação e divisão, atentar. Mesmo índice, posso multiplicar e dividir tranquilamente. Toda vez que tiver índice diferente, eu tenho que me atentar. Na multiplicação e na divisão, eu tenho que encontrar um índice em comum para realizar as operações. Perfeito, professor. Coloco agora com potência e raiz. Com potência e raiz é tranquilo porque está dentro aí das propriedades. Então, a operação com potência e com raiz. Na potência, conservamos o índice. Vamos conservar o índice e elevamos o radicando a potência indicada. Beleza. Já na raiz, conservamos o radicando e multiplicamos os índices. Perfeito, professor. Então, está aqui. Quando você estiver diante de uma operação, olha, a raiz sétima de 2 elevado à quinta. Esse valor do expoente, que está fora da raiz, eu posso colocar ele dentro do meu radicando. Então, posso escrever essa raiz sétima como sendo raiz de 2, né? Radicando 2 elevado à quinta. O expoente que está fora, posso colocar ele dentro da minha raiz. Aqui, eu tenho 2 raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever nesse formato. Raiz cúbica de x elevado ao quadrado. O expoente pode ir para dentro da raiz. Quando for raiz com raiz, a operação com raiz, é bem tranquilo. Isso aqui, inclusive, é uma das propriedades que a gente encontrou há pouco, instantes, né? Então, eu tenho que fazer a multiplicação. O radicando é o mesmo. Ó. Observe que o radicando é 5 e eu faço a multiplicação. Faço aqui 2 multiplicado por 3, né? 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, eu encontro o valor 6. Raiz cúbica da raiz quadrada de 5 é a raiz sexta de 5. Aqui da mesma forma, tranquilo, também é propriedade. Eu coloco aqui a raiz sétima, então radicando é o mesmo. Eu multiplico, ó, 2 vezes 2. Tenho 2 e eu tenho 2. 2 vezes 2 eu encontro o valor de 4. Então, muito importante aí as propriedades e também as operações com radicais. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente fortalecer aí nosso entendimento com essas operações envolvendo a radiciação. Olha o que diz aí o exemplo de número 1. Calcule e simplifique os radicais abaixo. Eu tenho lá 9 raiz de 2 mais 3 raiz de 50. Então, novamente, é uma soma de raiz, para a gente treinar aí agora essas operações. Eu tenho 9 raiz de 2 mais 3 raiz de 50. Então, eu só consigo fazer a operação de soma e de diferença quando os radicandos, né, a minha raiz foi igual, o índice e o radicando foi igual. Então, eu tenho 50. Então, esse 50 eu posso fatorar. Toda vez que vier uma raiz aqui desconhecida, você fatora. O 2 é número primo, não precisa fatorar. Certamente, esse 50 vai ficar com uma raiz de 2. Então, vamos fatorar. 50 dá para dividir por quanto? 50 a gente sabe que dá para dividir por 2. Então, 50 dividido por 2 vai te dar 5. 25, né? Metade de 50 é 25. 25 dividido por 5 vai te dar 5. E 5 só divide por 5. Vai te dar aqui 1. Perfeito. E agora a gente vai pela nossa regra. Eu tenho aqui um pazinho de 5. Ó. Tudo que está do lado direito aqui é o que está dentro da raiz de 50. Então, observe que essa raiz de 50, eu vou poder escrever ela como sendo 5, porque saiu de dentro da raiz, e sobrou para mim apenas a raiz de 2. Então, o 50 é a mesma coisa de eu falar que é
raiz de 2, né, multiplicado por 5, ou 5 raiz de 2. Perfeito. Então, agora eu vou somar 9 raiz de 2 mais quem? Muito cuidado. Eu tenho 3, ó, e isso é multiplicando. É 3 vezes 5 raiz de 2, que é a raiz de 50. Então, vai ficar 9 raiz de 2 mais, quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 eu tenho 15. 15 raiz de 2. Tenho 9 raiz de 2 com o valor de 15 raiz de 2. Observa que eu tenho exatamente 24 raiz de 2. 24 raiz de 2 era o que você deveria marcar como resposta correta para essa questão, se viesse com alternativa. Perfeito, professor. Coloca mais um, coloca aí a letra B. Então lá, raiz de 28 menos 10 raiz de 7. 7 é primo, não mexo. Posso mexer no 28. Então, vou fatorar para deixar o mesmo radicando. Ó. Então, 28. E aqui eu vou fazer aqui a fatoração. Dá por 2? Dá perfeitamente por 2. Então, 28 por 2 te dá 14. 14 dá por 2 novamente, que vai te dar 7. E 7 só dá por 7, que vai te dar 1. Olha lá, te deu o valor de 2. Ó. Lá direito aqui é o que está dentro da raiz. O 28 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 7. Ou 4 vezes 7, né? Que vai te dar 28. Então, esse 2 aqui, observa que eu tenho um parzinho elevado ao quadrado, ele sai dentro da raiz. Então, a raiz de 28, posso escrever como sendo 2, que vai multiplicar a raiz de 7. Menos o valor de 10 raiz de 7. Ó. Agora, eu tenho lá a mesma raiz. Mesmo índice, mesmo radicando. A raiz aqui, né? O índice é 2, ó, e o radicando é 7. Então, é só fazer essa subtração. Eu tenho lá 2 raiz de 7 menos 10 raiz de 7. O menos 10 é maior, então você vai ficar com negativo. 10 menos 2, né? O 2 menos 10 dá menos 8. Vai te dar aqui raiz de 7. Então, resposta correta, se tivesse nas alternativas, você ia marcar menos 8 raiz de 7. Coloca mais uma, professor. Tá aí, exemplo de número 2. Olha o que vai dizer aí o exemplo número 2. Calcule e simplifique os radicais abaixo. Tá lá, letra A. Raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 6. O índice é o mesmo, então não tem o que fazer. Basta multiplicar aqui os radicandos. Então, isso aqui é a multiplicação de raiz de mesmo índice. Vou até colocar aqui para lembrar. Isso aqui é propriedade de número 1. Toda vez que eu tiver lá multiplicação de raiz com o mesmo índice, eu conservo o índice, é raiz quadrada, e faço apenas a multiplicação do radicando, que é 2 multiplicado por 3 multiplicado por 6. Faça a multiplicação. 2 vezes 3, 6, vezes 6, 36. Tem raiz quadrada exata de 36? Tem. Raiz quadrada de 36, a gente encontra 6. Então, na alternativa correta, você deveria marcar aquela que viesse aí, o número 6. Perfeito, professor. Coloca mais uma. Está aqui na letra B. Olha o que vai dizer a letra B. Então, lá, 18 raiz cúbica de 14 dividido por 6 raiz cúbica de 7. É esse formato. Então, 18 raiz cúbica de 14. E observe que é uma divisão de 6 raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7. Olha lá. Eu estou diante agora da P2. O que é a P2? É a divisão de raiz com o mesmo índice. Então, eu posso fazer essa divisão, ó, o valor 6 com o 18, dá para simplificar ou dividir. 18 por 6, eu sei que eu vou encontrar aqui o número 3, e dá para dividir também, ó, o valor de 14 dividido por 7. Posso fazer isso? Posso, porque a raiz é a mesma. Então, aqui o índice é 3. Se o índice é 3, isso dentro das propriedades deve ser mantida. 18 dividido por 6 é 3, a raiz é cúbica, e eu tenho aqui, ó, 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 eu encontro 2. Então, na alternativa, você deveria marcar como resposta correta aquela que tivesse 3 raiz cúbica de 2. Mais um exemplo, exemplo de número 3. Olha o que vai dizer. Eu quero lá para fazer a operação raiz de raiz. Raiz quadrada da raiz quadrada de 80. Então, vamos calcular aqui a raiz quadrada da raiz quadrada de 80. Lembra lá qual é a propriedade? É a propriedade de número 3, ó, que é raiz de raiz, ou radical de radical.
Toda vez que isso acontecer, eu tenho que observar qual é o índice da minha raiz. Então, o índice da minha raiz aqui é 2. Ó. Então, vou ter que colocar o mesmo valor, 80, tá aqui, e eu faço a multiplicação aqui dos índices. Então, eu faço 2 multiplicado por 2, vai dar 4. 4 raiz de 80. Professor, se não tivesse, a resposta correta é essa, se não tivesse lá como 4 raiz de 80, aí eu teria que fazer uma simplificação desse 80, tinha que fazer uma fatoração, certamente não ia estar nas alternativas. Toda vez que você tiver aqui uma raiz desconhecida, você não sabe o valor, você fatora, você pega lá o 80 e faz a fatoração. Vou fatorar, o 80 dá para dividir por quanto? Por 2, ó, que vai te dar aqui 40, 40 dá por 2, vai te dar o valor de 20, 20 dá por 2, vai te dar o valor 10, e o 10, ó, ele vai te dar também por 2, vai te dar 5. O que sobra aqui é 5. Observe que eu encontrei aqui a fatoração completa dessa propriedade aqui envolvendo a fatoração de 80. E a gente aprendeu no quadrado. Ó. Aqui é o que está dentro da raiz. A raiz, observa que eu tenho lá 2 elevado à quarta. Eu tenho 4 número 2. Ó. Tenho aqui 4 número 2. Eu posso tirar da raiz. Por que eu vou tirar da raiz? Porque o índice é 4. Nas questões anteriores, nos exemplos anteriores, eu só estava pegando 2 porque era raiz quadrada. Aqui eu estou pegando 4, número 2, ó, porque o índice é 4. É como se tivesse lá o número 2, ó, elevado à quarta. Eu posso escrever esse 80 ó, nesse formato. Ó, vou escrever aqui. Raiz quarta de 2 elevado à quarta multiplicado por 5. Por isso que eu já vou tirar o número 2, porque esse valor do 4, ó, eu posso cortar somente para o 2. Então, esse 2 sai de fora da raiz e vai continuar como sendo a raiz quarta. Muito cuidado, ó. Continua sendo a raiz quarta, só que agora para o número 5. Então, para a resposta correta, você deveria marcar nas alternativas aquela que tivesse 2 a raiz quarta de 5. Perfeito, professor, entendi. Coloca mais uma. Tá aqui, ó. Raiz de raiz. Pegou uma questão raiz de raiz, você vai conservar o valor do radicando, que é 320, e você vai multiplicar o valor aqui referente aos índices. Ó. Quando não tem nada é 2. 3 vezes 2 é 6. Se não tiver 6 raiz de 320, eu vou me desesperar? Não, professor. O senhor ensinou que eu tenho que fatorar. Então, eu vou fatorar 320. Fatorando 320, o que é que vai ficar? Então, 320 dá para fazer por 2, que é metade, vai te dar aqui 160. Metade de 160 vai ser 80, dá por 2 novamente, metade de 80 é 40. Metade de 40 é 20, metade de 20 vai ser 10, metade de 10 vai ser 5. Só sobrou o número 5. Perfeito. Eu vou escrever aqui, ó. Observa quantos números 2 eu tenho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia já cortar com 6? Poderia. Mas vou escrever esse meu 300 em potência de 2. Ó. Tá aqui. Então, vai ficar raiz sexta de 2 elevado a quanto? 2 elevado a sexta potência. Multiplicado por 5. Simplifica agora. Inclusive, é uma propriedade. Quando eu faço essa propriedade de cortar os índices, ó, isso daqui é igual índice com expoente. Então, o 2 sai para fora da raiz. Por isso que vai ficar 2 e a raiz continua sendo sexta. Só para o número 5. Radicando 5. Então, nas alternativas, você ia procurar aquela que tinha lá 2 raiz sexta de 5. Coloca mais um exemplo, professor, para a gente testar aí as operações envolvendo raiz. Exemplo de número 4. Está com a alternativa. Agora ficou mais tranquilo. Então, a pergunta é: a expressão com radicais, raiz de 8 menos raiz de 12 mais 2 raiz de 2 é igual a. Então, é soma. Observe que eu estou somando e subtraindo raiz. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se os índices e os radicandos são idênticos. Então, observe que o valor da primeira raiz é 8, da segunda raiz é 18 e aqui é 2. Ó. Que é primo, então certamente todos os radicandos aqui vai estar também com raiz com radicando 2. Então eu tenho que fatorar o 8. Ó. Vou fatorar o 8 e também eu vou precisar fatorar o 18. Eu preciso fatorar para os índices ficar igual. Então 8 dá por quanto? 8 dá por 2. Então vou dividir 8 por 2 que vai te dar 4. 4 dá por 2 novamente, que vai te dar 2. E o 2 ó, dá por 2, que vai te dar 1. Agora, observa que a raiz de 8
não vou mais escrever como sendo 8. Eu vou escrever como sendo 2 e vai sobrar 2, ó, 2 raiz de 2. O 2 aqui é 2 ao quadrado, eu posso cortar com a raiz, então vai sobrar para mim somente 2 raiz de 2. Perfeito. Menos, ó, colocar aqui, a gente vai escrever agora a raiz de 18. Raiz de 18. Dá por 2? Dá. 18 por 2 vai te dar 9. 9 agora só dá por 3, que vai te dar 3. E o 3 só dá por 3, que vai te dar 1. Olha lá o pazinho do 3. Então, já verifica que eu tenho 2 3. Então, esses 2 3 aqui, ele vai sair da raiz, ó, que fica dentro da raiz, é apenas o número 2. Então, a raiz de 18 é a mesma coisa de 3 raiz de 2. Perfeito, professor. Mais 2, ó, que vai multiplicar a raiz de 2. Que 2 multiplicado pela raiz de 2 é ele mesmo. Vou escrever do jeito que veio no comando da questão. 2 raiz de 2. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Todo mundo aqui, ó, se você observar, é a mesma raiz. Raiz quadrada de 2. Ó. Índice e radicando idêntico. Agora é só somar onde for somar e subtrair onde for subtrair. Então, eu vou pegar 2 com 2, ó. Vou pegar o somando. Tenho 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é 4 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2, o que é que vai sobrar para mim? Apenas raiz de 2. Então, raiz de 2, você vai marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. Mais um exemplo, exemplo de número 5. Olha o que vai dizer o exemplo de número 5. A expressão com radicais, observe que eu tenho lá, soma e subtração é igual a. Então, novamente, eu já estou observando que é uma soma ou subtração com radicais, ó, e os radicandos aqui são diferentes. Ó. Só isso aqui que eu tenho 2, que é primo, certamente todos os demais vai te dar aqui como sendo primo. Fizemos um exercício bem parecido com esse, certo? Então, vamos fazer essa operação. Preciso fazer lá o 8, então está aqui o número 8, vou fatorar, e eu preciso fazer também o 50, que também eu vou fatorar. Perfeito. Então, 8, fazendo a fatoração, vai ser por 2, 8 por 2 é 2, que vai te dar 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 só dá por 2, que dá 1. Perfeito. Tem um parzinho de 2? Tenho. Então, esse 2 aqui, ó, ele vai sair dentro da raiz, só vai ficar o número 2 dentro da raiz. Então, a raiz de 8, a gente sabe que é 2 raiz de 2. Perfeito. Mais o valor de 10 raiz de 2, já sei que é 2, ó. E agora eu vou fazer a fatoração de 50. Fazendo a fatoração de 50. Então, dá por 2? Dá. 50 por 2 vai dar 25. 25 por 2 não dá, tem que fazer por 5. 25 só dá por 5, então vai dar 5. E o 5 só dá por 5 também vai te dar 1. 5 dividido por 5 dá 1. Olha lá, sobrou. Eu tenho 2, 5, então é 5 elevado ao quadrado, então ele sai da raiz. O que fica dentro da raiz é apenas o 2. Perfeito. Então vai ficar 5 raiz de 2. Agora tem que fazer essa operação. Aquilo que for soma, a gente soma. Aquilo que for subtração, a gente vai fazer a subtração. Então, eu tenho aqui 2 raiz de 2 mais 10 raiz de 2, eu vou ter 12 raiz de 2, somando os positivos. 12 menos 5, ó. 12 menos 5, vou encontrar 7. Então, 7 raiz de 2 é a que você vai procurar como resposta correta. Então, para essa questão, para esse exercício, 7 raiz de 2 você encontra na alternativa letra D. Mais um exemplo, exemplo número 6, para a gente treinar aí o conhecimento de raiz. Ó. Eu tenho aqui uma propriedade dentro da operação da radiciação. Lembra lá que é a propriedade número 3. Colocar aqui para a gente lembrar. Propriedade número 3 é aquela que trabalha radical com radical ou raiz de raiz. Então, observe que aqui é 2, ó, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 256. Inclusive, esse exercício é uma questãozinha de prova para a gente assinalar aqui a resposta correta. Então, verifica que o radicando é o mesmo. Já vou deixar aqui que esse radicando é 256. E eu faço a multiplicação dos índices. Ó. É 2, colocando aqui, multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 eu encontro o valor de 8. Então, eu tenho aqui já essa minha raiz, colocando já no formato de raiz de 8. De quanto? De 256.
256. Poderia já jogar no formato aqui de fatoração, porque o comando da questão aqui não te deu essa resposta. Eu tenho um 16, ó, raiz de 16 por 256. Vai ser a letra D, professor? Não, muito cuidado. Preciso fatorar para verificar qual vai ser a resposta correta. Então, eu vou fatorar o 256. Fatorando aqui o 256. 256, ele vai dar por 2? Vai dar por 2, que é a metade. Dá 128, certo? 128. 128, ele vai dar por 2? Vai dar por 2 novamente, que isso vai te dar 64. Metade de 128, 64. Dá por 2 novamente? Dá 32. Por 2 novamente, vai te dar 16. Por 2 novamente, vai te dar 8. Por 2 novamente, vai te dar 4. Por 2 novamente, vai te dar 2. Por 2 novamente, vai te dar 1. Olha lá. Quem é a fatoração de 256? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 256 eu posso escrever na base 2, ó, que encontramos 8 fatores. E agora ficamos aí diante da propriedade 4, né, que é aquela que nos garante referente ao índice, ó, idêntico ao expoente aí desse meu radicando. Toda vez que isso acontecer, eu posso simplificar ou cortar, o que resta é o próprio radicando, nesse caso é 2. Então, você deveria procurar como resposta correta para essa questão a alternativa que tenha 2. Alternativa que tenha 2, eu encontrei aqui na letra A. Mais um. Agora eu estou aqui no exemplo de número 7. Olha o que o comando da questão pediu. O valor de, muito cuidado para você não confundir com a questão anterior. Aqui eu tenho que multiplicar os índices, professor. Vou até voltar para você observar. Nessa questão eu multiplico os índices, é a propriedade de número 3 de radical por radical, quando não tiver nenhuma operação de soma ou de subtração. Observe que nessa questão aqui eu estou com o valor 15 e eu tenho menos, ó. E aqui eu tenho mais, 32 mais, 25 menos e eu tenho 81. Aqui não é para fazer a aplicação da propriedade de raiz, né? Ou radical de radical. Aqui você precisa exatamente fazer a operação, ó, com aquilo que você conhece da raiz, com a última raiz. Então, observa que eu tenho a raiz de 15, vou colocar aqui, a raiz de 15, menos a raiz de 32, colocando aqui, ó, raiz de 32, mais a raiz de 25, coloquei aqui, só que agora eu tenho menos, ó, a raiz de 81. E a raiz de 81 eu sei quanto é que é. Quanto é a raiz de 81? A raiz de 81 é 9. Então, dá para fazer essa operação, ó. Primeiro eu faço aquilo que eu conheço. A raiz de 81 é 9. E agora eu faço essa operação, ó, 25 menos 9. Então, eu já posso fazer aqui essa operação e vou extrair a raiz. Eu tenho aí 25 menos 9, eu tenho um valor de 16. Fazer aqui e a gente sabe que 16 vai ter como raiz exata. Então, vai ficar nesse modelo, ó, a raiz de 15 menos a raiz de 32 mais o valor da raiz de 16. Já vou fazer a operação. 25 menos 9 é 16 e a raiz de 16. Isso aqui vai te dar 4. Ó. Faça a operação. Quanto é 32 mais 4? 32 mais 4 é 36. Eu tenho a raiz quadrada exata de 36. Então, vai ficar a raiz de 15 menos o valor da raiz de 36. Ó. 32 mais 4, 36. Qual é a raiz de 36? A raiz de 36 vai te dar 6. Ou seja, o que sobrou para mim aqui foi simplesmente a raiz de... Quanto é 15 menos 6? 15 menos 6 é 9. E tem raiz quadrada de 9? Tem. Raiz quadrada de 9 a gente encontra 3. Então, você precisava procurar nas alternativas aquela que tivesse o número 3. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais um exemplo. Tá aí o exemplo envolvendo aí raiz e o radicando aqui é 10. Ó. Assinale a alternativa que apresenta um número igual a raiz cúbica de 10 a sexta, a raiz quarta de 10 a 8, a raiz quadrada de 10 a sexta. Qual é a orientação? Observe que todos os valores aqui tá com o mesmo radicando. Então, vou transformar essa operação diante daquela propriedade número 5, que é a propriedade de transformar uma raiz em um expoente, né? Um radicando com o valor do expoente fracionário, certo? Que é a propriedade número 5. Quando eu estou diante de uma operação com raiz, eu posso utilizar essa propriedade. Por exemplo, se eu estou aqui com o valor, colocando aqui embaixo, a raiz cúbica
de 10 à sexta. Lembra daquela regrazinha do sol? Onde eu tenho lá o 10, eu vou colocar agora em expoente fracionário. A gente viu que o que está no sol, ó, que é o 3, ele passa para a sombra. E o que está na sombra, ele fica exatamente no sol. Dá para dividir? Dá para dividir. Então, esse valor 10 elevado a 6 dividido por 3, eu posso escrever ele como sendo 10 o quê? Ao quadrado, porque 6 dividido por 2, ó, 6 dividido por 3, né? Dá 2. Perfeito. Escrevi aqui a primeira raiz. A segunda raiz, observa que eu tenho lá raiz quarta de quem? 10 elevado a oitava. Coloquei aqui. 10 elevado a oitava, eu posso escrever essa raiz, né, essa operação aqui, raiz quarta de 10 elevado a oitava, em expoente fracionário. Observa, o que está no sol vem para a sombra, parte de baixo, e o que está na sombra fica na parte do sol. Tenho lá 10 elevado a uma potência de expoente fracionário. 8 dividido por 4. Dá para fazer essa divisão? Dá para fazer essa divisão. 8 dividido por 4, você vai encontrar o número 2. E agora, raiz quadrada de 10 à sexta. Então, vou escrever agora a raiz quadrada de 10 elevado à sexta. Raiz quadrada de 10 elevado à sexta, a gente vai escrever aqui com expoente fracionário. Lembra, quando não tiver expoente, aqui é 2. Ó. Raiz quadrada. Então, quem está no sol fica aqui na sombra. E quem está na sombra fica no sol. Dá para dividir esse 6 por 2? Dá. Quanto é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. Então, agora, onde tem aquelas raízes, ó, agora eu vou colocar o valor aqui da base com o expoente. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado e 10 à terceira. Posso desenvolver se quiser, ou posso aplicar o que a gente aprendeu na aula de potenciação, que é a aplicação das propriedades. Então, a raiz cúbica de 10 à sexta, a gente viu que é 10 elevado ao quadrado, multiplicado por 10 elevado ao quadrado, tá aqui, 10 elevado ao quadrado, dividido por 10 elevado à terceira. Multiplicação ó, de potência de mesma base. O que é que eu tenho que fazer? Eu faço a repetição da base, é 10, e eu tenho que fazer o quê? Somar os expoentes. Ó. Toda vez que eu estou multiplicando o valor de uma potência com a mesma base, eu faço a repetição da base, eu conservo a base e eu somo os expoentes. Eu tenho que somar 2 mais 2. 2 mais 2 vai te dar 4. Beleza. E agora o que é que eu tenho? Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Lá dentro das propriedades, o que é que eu tenho que fazer? Você repete a base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Ó. Vai ficar 4 menos 3. Na multiplicação eu somo. Já na divisão, ó, eu tenho que subtrair. Tem que colocar aqui o sinalzinho de menos. É 4 menos 3. 4 menos 3 eu encontro 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Ou seja, você teria que procurar uma alternativa que tivesse o 10. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mais um exemplo. Está aqui para a gente aplicar aí as propriedades para a gente achar a resposta correta dessa expressão numérica. Observe que eu tenho aqui uma subtração. Tenho 3 a raiz de 80 menos a raiz de 125 e eu tenho aqui a raiz de 245. Então, observe que eu preciso colocar todo mundo aqui no mesmo radicando, porque é subtração. Toda vez que você tem uma operação com a raiz de soma ou de subtração, eu preciso colocar todo mundo aqui no mesmo radicando. Então, vou ter que fatorar, certo? Então, vou fatorar 80, colocar aqui. Vou fatorar também o 125, vou colocar aqui. Vou fatorar também o valor do 245, colocar aqui. Preciso fatorar para deixar todo mundo aí com o mesmo radicando. Então, vamos fatorar. 80. 80 dá para dividir por 2. 80 dividido por 2 vai te dar 40. 40 dividido por 2 vai te dar aqui o valor de 20. 20 dividido por 2 vai te dar o valor de 10. E 10 dividido por 2 vai te dar o valor do 5. E 5 dividido por 5, só pode dividir por 5, vai te dar o número 1. Já posso até formar aqui como é que vai ser essa raiz de 80. Observa que um 2 vai sair da raiz e o outro 2 ó, também vai sair da raiz. Quem é que vai ficar? Apenas o número 5. Então, o 80, colocando aqui ó, a raiz de 80, eu posso escrever como sendo... Saiu 2, 2. É como se eu estivesse multiplicando aqui o 2. Saiu um 2, saiu 2 e sobrou apenas a raiz de 5. Ou seja,
2 vezes 2 eu tenho 4. É 4 raiz de 5, professor? Exatamente, 4 raiz de 5. Padrão. Vai procurar agora da raiz de 125. 125 dá para fazer aqui por 5. Vou fazer 125 por 5, vai te dar 25. 25 dá para fazer novamente por 5, vai te dar 5. E 5 só dá por 5, que vai te dar o número 1. Olha lá a raiz de 125. Eu posso tirar 2 5, porque é o quadrado. Então, esse 25 vai sair. Quando eu faço isso, o 5 ao quadrado saindo, o que resta para mim é o próprio 5. Ou seja, essa raiz de 125, trazendo para cá, a raiz de 125, eu posso escrever como sendo 5 raiz de 5, porque o 5 é elevado ao quadrado e saiu de dentro da raiz. Só sobrou o 5. Perfeito. Vou olhar agora para 245. 245 dá por 5, porque terminou em 5. 245 dividido por 5 é 49. 49 dá por 7. Ó. Então, 49 por 7 vai te dar 7. E o 7 só dá por 7, que vai te dar 1. Novamente, eu tenho lá o parzinho de 7. Ó. Então, esse parzinho de 7 ele vai sair de dentro da raiz de 245. Então, a raiz quadrada de 245 é igual exatamente a 7 raiz de 5, ó, porque o 7 tinha duas vezes aqui, era 7 ao quadrado, por isso que eu tirei ele dentro da raiz. Agora ficou fácil porque é só substituir, certo? Vou substituir o valor onde tem lá raiz de 80, eu vou escrever como sendo 4 raiz de 5, onde tem a raiz de 80. Onde tem a raiz de 125, o que é que eu escrevo lá? 5 raiz de 5. E onde tem a raiz quadrada de 245, eu vou ter que utilizar aí 7 raiz de 5. 7 raiz de 5. Perfeito. Então, substituindo. Então, muita atenção, ó, porque eu vou substituir. Vou até deixar de azul apenas aquilo que eu não mexia. O 3 aqui eu não mexi. É uma divisão. Então, vou trazer agora o 4 raiz de 5. Então, vou colocar aqui de vermelho. Ó. Esse 4 raiz de 5 é porque representou aqui a raiz de 80. Multiplicando, ó, porque o 3 está multiplicando a raiz de 80. E a raiz de 80 é 4 raiz de 5. Menos a raiz de 125. 5 raiz de 5. Raiz de 245. 7 raiz de 5. Dá para fazer essa operação? Ó? Dá. 3 vezes 4. Vou até trazer para cá, para a gente encerrar por aqui. 3 vezes 4 eu vou encontrar o valor de 12. Então, é 12 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 dividido por 7 raiz de 5. 7 raiz de 5. Faz a operação. Tenho 12 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. 12 menos 5. Ó. 12 menos 5 você vai encontrar 7. Então, é 7 raiz de 5. E eu divido ó, por 7 raiz de 5. Tem o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Dá para fazer essa simplificação? Ó? Dá para fazer essa simplificação. 5 raiz de 5. Raiz de 5, né? Sobre raiz de 5 dá 1. E 7 dividido por 7, ó, isso aqui vai te dar 1. Ou seja, você tem que procurar uma alternativa, aquela que tenha o número 1. E o número 1 você encontra como resposta correta para essa questão, para esse exemplo, alternativa letra D. Último exemplo, 10º exemplo, para não ficar tão cansativo. Inclusive, vamos continuar fazendo a parte 2 dessa aula, fazendo somente questões de prova de concurso envolvendo a radiciação. Então, vamos encerrar com esse exemplo número 10, que é bem tranquilo. Inclusive, cai bastante esse tipo de questão lá dentro do assunto de geometria plana, né? Tanto com área, como também com perímetro. Tanto em triângulos, como retângulos, quadrados, porque vai fazer aqui a operação com raiz, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é o perímetro. Ele pergunta, olha, qual é o perímetro da figura abaixo? Então, perímetro, já que você não estudou até esse momento essa parte de geometria, você vai puxar só uma setinha e colocar, né? O perímetro é a soma dos lados, ó. É a soma dos lados. Pronto, toda vez que vier uma questão informando o perímetro, é a soma de todos os lados. E aqui é bem tranquilo. Ó. O triângulo tem 3 lados e vou somar os 3 lados. Primeiro lado, 2 raiz de 2, ó, coloquei aqui esse 2 raiz de 2, coloquei somando. Vou somar 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Professor, olha lá, todos os índices e os radicantes são idênticos. Ó. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Não tem o que fazer, é só você somar. Eu tenho 2
mais 5, 7, mais 2, 10. É 10 raiz de 2, professor? É 10 raiz de 2. Tem caído bastante questões envolvendo perímetro, principalmente não botando aqui o radicando, né? A raiz aqui como sendo a mesma raiz, né? O mesmo radicando. Vai botar qualquer outro valor. Quando isso acontecer, você precisa fatorar, como a gente vem estudando desde o exemplo de número 1. Então, para essa questão, para esse exemplo, você deveria marcar aquela que tivesse 10 raiz de 2. 10 raiz de 2, você encontra a alternativa letra D. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de radiciação, aplicando aí todas as propriedades e operações com raiz. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.